dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre elementos químicos, tá? Eu coloquei a tabela aqui só para falar dos elementos. Eu não vou falar como que eles estão classificados, tá? Classificação, família, falar o nome por que está com essas cores, nada disso. Isso aí vai ser no próximo capítulo, tá? O que eu vou falar hoje são de elementos químicos, tá? Bom, primeiro, por que eu coloquei aqui? Para mostrar para vocês que nós temos 118 elementos químicos. Tá aqui. Todos dispostos aqui dentro da tabela periódica. Vocês também já ganharam uma tabela periódica, cada aluno tem a sua tabela periódica. E nas atividades que nós vamos fazer agora, nós vamos usar bastante a tabela periódica, tá? Então, todo elemento químico, ele vai ter, voltando, né, que eu já falei isso para vocês, ele vai ter um número de massa, tá? Aqui nessa minha tabela, o número de massa está aqui embaixo. Ele vai ter um número atômico. Ele vai ter o número dele de prótons, que é o mesmo do número atômico, tá? Ele vai ter o número de elétrons, que vai ser também o mesmo, caso ele não seja um cátion ou um ânion, vai ser sempre o mesmo, né? O número de prótons e o número de nêutrons estão no núcleo deste elemento. Então, todo elemento químico, ele vai ter um núcleo, e dentro desse núcleo vai ter lá a partícula positiva, que é o próton. Vai ter os nêutrons também ali no seu núcleo, tá? E em volta dele vai ter os seus elétrons. Você vai ter elementos químicos pequenos, com uma única camada, como o hidrogênio, ou vai ter aqueles elementos enormes, né, como são esses aqui radioativos, né, com 7 camadas. Os elementos radioativos, eles estão sempre com esse símbolo aqui, tá? Que indica radiação. Esses elementos químicos, eles são importantíssimos para a nossa vida, tá? O nosso organismo, principalmente. No ano passado, eu falei com vocês sobre os chompes, né? Quem eram os chompes? Era o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo e enxofre, que seriam a composição química, os elementos assim mais importantes, podemos falar assim, do nosso organismo. Só que não é somente eles, né? Nós vamos ter uma grande concentração de zinco, por exemplo, nós vamos ter aqui uma grande concentração de sódio, vamos ter concentração de cloro, o mesmo cloro que a mãe limpa aí a casa, o mesmo cloro que agora está em alta, né? Precisamos aí desinfetar a casa. Alguns utilizam cloro, outros já utilizam ele mais diluído. Você vai colocando água nele e você vira na famosa cândida, né? Este mesmo cloro, nós utilizamos ele todos os dias, nós precisamos dele. Mas como assim, Pro? Então eu posso pegar lá o galão de cloro e tomar? Não. Você necessita do cloro, mas ele no seu estado sólido. E aí você adquire ele através do sal de cozinha. Quando você vai comer, por exemplo, um arroz, o seu arroz está com sal de cozinha. E a fórmula do sal de cozinha é essa daqui, que é o cloreto de sódio. Então, quando você está comendo o sal, quando você está comendo um arroz que foi feito com sal, você já está comendo o cloro e o sódio. Esse sódio aqui, o famoso sódio, que vocês comem direto naqueles salgadinhos, faz mal, Pro? Em grande quantidade, sim, tá? Essa taxa aqui de sódio faz com que eleve a sua pressão sanguínea, tá? E quanto mais elevar a pressão sanguínea, você pode, se não tiver um controle, né? Essa veia, ela vira a estourar. Nós falamos também lá no 8º ano sobre isso, tá? Então, o cloro, o mesmo cloro, só que em outro estado, não é no estado líquido. Acabou a água, e a Sabesp ficou lá o dia todo em casa sem a água. Aí a Sabesp liga lá, a água chega na sua casa. Aí ela chega bem branca, uma corzinha assim de leite, e aquele cheiro forte, né? Lá é o cloro. Eu acho que ninguém pega aquela água e vai tomar.
né? O cheiro é muito forte. Ai, Pro, e se eu tomar, vai fazer mal? Não sei, bem também não vai te fazer, né? É melhor evitar. Nós já tomamos o cloro, porque a nossa água, a água que nós bebemos, ela, a última passagem dela lá na Sabesp é o cloro, certo? Para desinfetar. Então, quando chega nas torneiras, né, depois que já saiu bastante, aí você vai tomar. Não saiu todo o cloro, certo? Você toma, aquela quantia, ela é o ideal. Quando ela está ali branca, não, deixa a água embora, certo? Então, nós precisamos desses elementos. Outro também que nós vamos precisar é o cálcio, importantíssimo para dentes, para ossos, né? Nós falamos também bastante dele no ano passado. O ferro, para a constituição da hemoglobina do sangue, né? A parte vermelha do sangue. Precisamos e muito, né? Do ferro. Deixa eu ver aqui o que mais. Olha aqui, o carbono. O carbono, ele está na nossa Constituição. Quando vocês entrarem em Química Orgânica, vocês vão ver que, na maioria dos casos, o carbono entra, né? E assim por diante. O oxigênio, então, nem se fala, né? O oxigênio, você necessita desse gás, né? O seu processo metabólico, ele só ocorre com a presença do oxigênio. Então, você vai, retira do meio ambiente, né? Retira da atmosfera o oxigênio. Esse oxigênio entra no seu organismo, se mistura aos seus nutrientes. Essa mistura com os nutrientes vai te dar energia, né? Isso chama-se processo metabólico, né? Energia que ele vai produzir. Neste mesmo momento que está produzindo essa energia, ele já produz o gás carbônico, que é quando você vai eliminar o gás carbônico presente aqui, certo? Elimina ele para a natureza, e aí o meio ambiente, né, as plantas, vai retirar esse gás carbônico, vai utilizar para a fotossíntese, vai utilizar para o processo metabólico dela e vai voltar com o oxigênio, né? Libera o oxigênio para o meio ambiente. E aí começa o ciclo tudo novamente, tá? O nitrogênio, mais de 70%, né? 78%, se eu não me engano, da atmosfera é de nitrogênio. O restante são outros gases, tá? O que acontece? Nós vamos respirar o nitrogênio, só que ele não vai participar da nossa constituição. Nós não precisamos dele no estado gasoso, tá? Ele no estado gasoso para nós ele é tóxico. E aí o nosso organismo ele elimina o nitrogênio. Ai, Pro, mas e aí eu vou pegar o nitrogênio aonde? Pois bem, você vai pegar dos alimentos, né? Então nós temos alimentos riquíssimos em nitrogênio. Por exemplo, os grãos, feijão, lentilha, grão de bico, riquíssimo em nitrogênio. Ah, não gosto nada disso, né? Mas vocês adoram batata. Batata também é rico em nitrogênio. Enfim, você retira o nitrogênio que você precisa dos alimentos, tá? Então você vai retirar ele do estado sólido. Estado gasoso na atmosfera, você respira e já manda ele para fora, né? Através da sua expiração, né? Quando o ar está saindo. Né? O fósforo também ele é importantíssimo aí para o nosso sangue, né? Para a hemoglobina, ele participa da membrana celular, né? O fosfolipídio está sempre ali junto, então nós precisamos. O fósforo, mesmo fósforo, aquele da caixa, tá? Não é o palito. O fósforo é aquele pretinho que fica na caixa, que você pega o palito para riscar. Aquele lá é o fósforo. Então, o mesmo fósforo que nós temos em casa aí para riscar o palito de fósforo, é o fósforo que nós temos no nosso organismo, tá? É meio esquisito pensar assim, mas é isso mesmo. Igual o ferro. O ferro aí da mesa, das cadeiras, pé da mesa. Esse mesmo ferro é o que você tem no seu organismo. Quando você vê lá os sucrilhos enriquecidos com ferro. Quando nós voltarmos, vamos fazer nossa aula lá no laboratório. E aí eu vou mostrar para vocês
Vamos pegar os sucrilhos, que está enriquecido com ferro, e vamos achar o ferro dele lá. Muito bacana essa aula, tá? Aí vocês vão conseguir ver o ferro dos sucrilhos, tá? E assim, são vários elementos, né? Nós temos aí 118 elementos, cada um com a sua função. Ah, é só para organismo? Não, não é só para organismo. Por exemplo, o hidrogênio, ele é utilizado em combustíveis de foguetes. O lítio também, em combustível de foguetes, né? Nós temos aqui o tecnécio, que ele está naquelas máquinas de tomografia. O césio, máquinas de radiografias. Então, são elementos, olha, radioativos, porém, em pequenas quantidades, vai nos fazer os benefícios, tá? A atividade que vocês vão fazer nessa aula vai ser assim: vocês vão procurar alguns elementos que eu vou passar para vocês e vocês vão ver aí a utilidade deles, né? Onde é utilizado, para que serve no nosso organismo, no meio ambiente e assim por diante, tá bom? Espero que vocês tenham aí entendido a nossa aula de hoje. Um bom dia.